das mulheres, mulheres inesquecíveis. Aí você pode estar pensando, mas aonde estão essas mulheres? Eu estou olhando para elas essa noite. Eu estou olhando para mulheres que Deus tem algo tremendo para fazer, tanto na sua vida, quanto através da sua vida. Eu quero ler com vocês em Provérbios, capítulo 31. A palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 31. O texto base da mensagem nessa noite é o versículo 30, que diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mas eu quero ler com vocês, a partir do versículo 10, que fala sobre uma mulher, a mulher virtuosa. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Quando a gente lê Provérbios 31, do versículo 10, como nós lemos aqui, eu não sei se vocês talvez já fizeram essa pergunta, mas eu fiz essa pergunta: Senhor, essa mulher existe? Que ela é uma mulher inacreditável, não é? Parece ser uma mulher perfeita. Eu falei: Senhor, não é possível. Essa mulher não existe. Tantas virtudes na vida dessa mulher e nenhum defeito. E eu comecei a analisar Provérbios 31, versículo 10, e comecei a questionar: Senhor, será que um dia eu serei assim? Essa mulher virtuosa, que faz tudo que essa mulher faz, não fala mal do seu marido, cuida bem dos seus filhos, cuida bem da sua casa, cuida bem dos negócios, uma mulher que está preparada para todas essas circunstâncias. E eu comecei a refletir nessa palavra. E como nós lemos ali no versículo 30, tem uma versão que fala assim, que a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. O que o Senhor me fez entender? Adriana, não existe mulher perfeita. A mulher de Provérbios 31, ela estava sendo elogiada. E quando você vai dar um elogio para alguém, você fala dos defeitos da pessoa? Não, você só fala das qualidades. Então essa mulher de Provérbios 31 pode ser eu e pode ser você, queridos. Porque a mulher de Provérbios 31, ela não é uma mulher perfeita. Ela é uma mulher que também, com tantos afazeres, uma mulher que certamente se cansava, uma mulher que certamente se irritava, né? Uma mulher que certamente, muitas das vezes, ficava brava, irritada com o marido, né? Mas aqui ela estava sendo elogiada.
foi visto somente aquilo que era de bom nela. Existe em nós os nossos defeitos, mas também existe em nós as nossas virtudes. E é isso que nós temos que explorar. Talvez você não receba elogios da tua família, dos teus filhos, do teu esposo, mas eu quero dizer para você nessa noite que você é uma mulher virtuosa, que o Senhor te entende e que o Senhor ama você da forma que você é. E se você não está bem em alguma parte, em alguma área da sua vida, com alguém, ou com alguém da sua família, com seu esposo, com seus filhos, ou com seus parentes, Deus ele pode mudar e reverter toda a situação. Então a mulher de Provérbios 31 não é uma mulher perfeita. O que eu vejo na mulher de Provérbios 31 é uma mulher dedicada. Ela tinha seus defeitos, mas era uma mulher que se dedicava. E eu falei, Senhor, qual é o segredo da mulher de Provérbios 31? Como que ela conseguia ser essa mulher tão eficaz, mesmo com tantos defeitos? O versículo 30 diz, né? Que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada. Provérbios, ele começa falando sobre o temor do Senhor, mas ele também termina falando sobre o temor do Senhor. Então, qual é o segredo da mulher virtuosa? Qual é o segredo da mulher de Provérbios 31? O temor ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós somos dedicados a Ele. Sabe? Então, a mulher que teme ao Senhor, ela é dedicada. Ela é dedicada à sua família, ela é dedicada aos seus filhos, ao seu esposo, ela é dedicada aos seus vizinhos, às pessoas que estão à sua volta, à sua igreja, aos seus pastores. E, acima de tudo, ela é dedicada ao Senhor. Então, aí está o segredo da mulher inesquecível, né, que foi deixado sobre ela na Bíblia, a mulher de Provérbios 31. Uma mulher que teme ao Senhor. Então, que nessa noite nós possamos buscar do Senhor, na nossa oração, quando nós orarmos no final, Senhor, eu quero ser a mulher virtuosa que teme ao Senhor. Porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada. Um dia será contada a história dela como uma mulher inesquecível, como uma mulher que foi dedicada, como uma mulher que mudou a história da sua família, como uma mulher que teve uma história diferente, uma história feliz, uma história abençoada, com problemas sim, com dificuldades sim, mas uma mulher que honrou ao Senhor, que honrou os seus princípios. E honrar os princípios do Senhor, queridos, faz toda a diferença. Sabe, você pode estar fazendo tudo certo na tua vida, mas se você não honrar a Deus, que é o princípio, que é o primeiro de todas as coisas, o princípio da sabedoria, nós já estamos fazendo tudo errado. Então que nessa noite eu e você, nós possamos buscar para nós, mulheres, né? Nós temos alguns homens aqui nessa noite também, busquem para vocês o temor do Senhor. Busquem o temer a Deus. O temer não é ter medo. Eu tenho medo do que Deus pode fazer comigo se eu fizer alguma coisa errada. Não, o temor é você dar honra, é você reverenciar, é você reconhecer que você é totalmente dependente dEle, que Ele é tudo na sua vida, que sem Ele você não é nada. Então seja a mulher de Provérbios 31, uma mulher dedicada. Uma mulher que não é perfeita, mas uma mulher dedicada, uma mulher que teme ao Senhor. E ali no versículo 10, ele começa fazendo uma pergunta. Mulher virtuosa, quem achará? Quando eu lia esse versículo, eu falava, meu Deus, cadê? Aonde será que está essa mulher? Estou tentando chegar lá, Senhor. E eu me lembrei da história da Branca de Neve. É da Branca de Neve, né? Que tem a bruxa lá que pergunta para o espelho, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Né? Da Chapeuzinho Vermelho? Não, é Branca de Neve, Branca de Neve. E ela sabia que não existia ninguém, até que Branca de Neve nasceu, né? E era se tornou a moça mais linda do reino. E ela perguntava isso porque ela se achava, não, eu sou a mais bonita, eu sei da resposta do espelho, né? E eu me lembrei dessa história. E a partir do momento que nasceu a Branca de Neve, que ela viu que tinha alguém mais bonito que ela fez a comparação. Não,
Ela é mais bonita que eu tenho que destruir, eu tenho que prejudicar, eu tenho que acabar com a Branca de Neve. O que acontece muitas das vezes? Quando eu estava lendo Provérbios 31, a gente tem a mania de querer se comparar. Não, mas essa mulher ela é perfeita, essa mulher ela faz isso e eu não faço. Essa mulher ela não fala mal do seu esposo, mas eu falo. Essa mulher ela cuida bem dos seus filhos, mas eu, mais ou menos. Então a gente tem a mania de querer se comparar muitas das vezes, e a comparação, na história da Branca de Neve, o que aconteceu? Que causou uma tragédia, né? E o Senhor não quer que a gente se compare. O que eu entendi que o Senhor não quer que a gente se compare com a mulher de Provérbios 31. Mas Ele quer que a gente se inspire nessa mulher e busque melhorar cada dia mais. Né? E ela perguntava para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Né? E o espelho dava a resposta. E a Bíblia nos faz uma pergunta também, mulher virtuosa, quem achará? Vocês não sabem a resposta ainda? Eu vou perguntar de novo, e quando eu falar mulher virtuosa, quem achará? Vocês vão levantar a mão e dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém? Mulher virtuosa, quem achará? Amém, mulheres, tomem posse. Vocês são amadas do Senhor, vocês são princesas do Senhor. Vocês não imaginam o extraordinário que Deus tem para fazer na vida de vocês. Talvez vocês saiam sentadinha aí pensando, o que Deus tem para fazer na minha vida, o que Deus tem para fazer através da minha vida? Eu não sou ninguém, eu não sei nem falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Eu só sirvo para sentar aqui, vir e escutar a palavra e voltar para minha casa e cuidar da minha casa, dos meus afazeres. É com você mesmo que Deus está falando. É com você, mulher virtuosa. É com você que Deus está falando nessa noite. Apenas tema ao Senhor, se dedique a Ele, que o resto Ele fará. A palavra de Deus não diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que você está esperando para entregar totalmente o seu caminho ao Senhor e deixar que Ele faça uma obra na sua vida? O Senhor quer fazer de mim e de você uma mulher inesquecível. Mas Ele está esperando que você se derrame na presença dEle, se entregue e fale, Senhor, eis-me aqui, eu sou a mulher virtuosa, eu sou a mulher que quer fazer, eu sou a mulher que quer trabalhar para o teu reino, eu sou a mulher que vai amar os filhos, eu sou a mulher que vai falar bem do marido, eu sou a mulher que vai ser uma mulher dedicada ao Senhor e a tudo, e vai fazer tudo bem, do certo, por mais que eu esteja cansada, por mais que eu esteja frustrada, por mais que eu esteja com problemas, eu vou ser a mulher dedicada. Eu vou ser a mulher virtuosa. Quando eu puder ser a mulher virtuosa, eu vou me esforçar para ser a mulher virtuosa. E eu vou dar exemplo. E as pessoas vão seguir o meu exemplo. Amém? Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos um exemplo a seguir. E nós temos que ser exemplo para os outros também. Então que nessa noite nós possamos entender que temer ao Senhor é o princípio de todas as coisas, que nós possamos dedicar ao Senhor e que nós possamos tomar posse dessa palavra e a partir de hoje que nós possamos fazer tudo diferente. Nós vemos no mundo atual tantas mulheres que têm se destacado, tanto no meio da música, como em ministrações, em tantas áreas. Tem mulheres que têm se destacado, mas são mulheres que têm se esforçado, têm lutado. Vamos falar de mulheres do mundo cristão, porque afinal de contas é o mundo em que nós vivemos, né? É o mundo que nós fazemos parte. E nós vemos essas mulheres contando os seus testemunhos, nós falamos, meu Deus, às vezes a gente olha para a vida delas e fala, são super heroínas, né? Eu nunca vou conseguir chegar onde essa mulher chegou, eu nunca vou conseguir fazer o que essa mulher fez. Mas essas mulheres, elas colocaram a sua vida nas mãos do Senhor e disseram, eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que tu queres, eu sou apenas um vaso. Existe uma grande pregadora da palavra, que talvez vocês já ouviram, mas se vocês não ouviram, vocês podem colocar no YouTube, ou ler o livro dela, ou ver ministrações dela, procurar conhecê-la. O nome dela é Joyce Meyer. E ela trabalha muito sobre a área da mente, a batalha da mente. Ela escreveu livros sobre isso. E as ministrações dela são ministrações poderosas. Eu aprendi a amar a ministração dessa mulher, porque é uma ministração cheia de poder, cheia de conhecimento. E um dia, eu pesquisando sobre ministrações dela, eu achei no YouTube o testemunho dessa mulher. Que testemunho forte.
Você olha para a vida daquela mulher, você fala, não, a vida dela, eu sei que ela deve ter tido uns probleminhas, mas ela conseguiu vencer e ela está aí, está lutando, é uma mulher dedicada a Deus e tal. Mas quando você ouve o testemunho dessa mulher, você se espanta. Com tudo que ela teve que deixar para trás, para viver o novo de Deus, para ser uma mulher virtuosa, para ser uma mulher temente ao Senhor, para se tornar uma mulher inesquecível e mudar a história de mulheres e de tantas pessoas. Essa mulher, Joyce Meyer, ela sofreu mais de 200 abusos pelo próprio pai. Tanto emocional como físico. Ela foi abusada mais de 200 vezes pelo próprio pai. Ela conta no seu testemunho que ela tinha o desejo de que a mãe tivesse uma filha menina, porque até então era ela e o seu irmão, e ela tinha o desejo de que a mãe engravidasse, tivesse uma filha menina, para que talvez o pai desse um descanso para ela e se apegasse a outra menina e deixasse ela em paz, porque ela não estava cansada de tudo aquilo, ela não queria mais ser abusada, ela não queria mais passar por aquela situação. E ela sofreu os abusos, ela cresceu, e ela conheceu um rapaz, se engravidou do rapaz. Ela teve o neném sozinha, porque quando ela ganhou o neném, o rapaz abandonou, foi embora. Mais uma decepção na sua vida. E ela não contava para a mãe não tinha contado para a mãe sobre os abusos, porque ela tinha medo que a mãe dissesse que era ela quem estava provocando, era ela quem estava chamando toda a atenção, e tudo aquilo acontecia por causa dela, porque ela preparava o momento para que acontecesse. E ela foi abandonada pelo rapaz com quem ela se apaixonou. Mais uma decepção na sua vida. E ela ficou sem direção, como uma criança, sem saber o que fazer, sem apoio nenhum do pai, nem da mãe, nem de ninguém. Mas ela tinha o apoio de Deus. E ela conheceu a Jesus. E uma das suas ministrações, ela fala, eu poderia ficar chorando e lembrando do que aconteceu na minha vida, falando, Senhor, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui abusada. Eu podia ficar o resto da minha vida chorando porque eu tinha motivos para reclamar, eu tinha motivos para desistir. Eu tinha motivos para conversar com Deus e falar, Senhor, por quê? Mas o que eu fiz diferente. Eu falei, Senhor, cura o meu coração, me ajuda a perdoar, e eu quero esquecer o meu passado, eu quero que o Senhor escreva uma nova história. Eu não posso fazer nada quanto ao meu passado, mas quanto ao meu futuro, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer algo por mim, então eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. E a partir do momento que ela fez essa oração, ela falou que a vida dela começou a mudar, Deus começou a usá-la, e hoje ela é uma mulher de influência no nosso mundo. Uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que tem nos ensinado, uma mulher inesquecível. Mulheres inesquecíveis são mulheres que têm sonhos. Mulheres inesquecíveis muitas das vezes têm seus sonhos frustrados. No mundo da música, não sei se vocês já ouviram aquela canção que diz: quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Essa canção, ela foi escrita por Ana Paula Valadão. E às vezes a gente vê a canção, nossa, que canção linda, como ela fala profundamente ao meu coração. E quantas vezes essa canção falou ao meu coração e me ajudou em momentos difíceis. E até hoje, às vezes eu sinto saudade, eu escuto e Deus fala comigo. Mas essa canção, ela conta o testemunho dessa canção e o que Deus fez. Essa canção, ela foi escrita no momento de muita dificuldade, no momento de muita angústia que ela estava sentindo. Ela tinha o desejo de ser mãe e tinha tentado muitas coisas, mas não conseguia. E ela estava muito angustiada e falava: Senhor, quando eu vou ser mãe? Quando eu vou conseguir realizar esse desejo, Senhor?
E ela disse que nesse dia, tão angustiada que ela estava, ela foi orar ao Senhor e o Senhor deu essa canção para ela. E ela se sentiu consolada pelo Espírito Santo com essa canção. E não somente ela, querido, mas nós também somos consolados por essa canção. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. E ela continuou adorando ao Senhor. E ela continuou servindo ao Senhor. Hoje ela é mãe. Hoje ela realizou os seus sonhos. Mas ela se tornou a vida dela uma vida de adoração ao Senhor. E essa canção, pelo fato dela ter estado na presença de Deus, tem tornado ela uma mulher inesquecível, uma canção inesquecível que tem falado aos nossos corações. Aí você pode estar pensando, mas eu sou uma mulher comum, eu trabalho, eu tenho meus filhos, eu não estou em evidência. Teve um grande pregador que existiu no nosso meio, que foi John Wesley. E a mãe dele, Susana Wesley, foi a mulher que mais investiu na vida dos filhos. Ela também foi uma mulher inesquecível, é uma mulher inesquecível. Uma mulher comum, como nós. Com seus afazeres, com a sua vida. Uma mulher que tinha 19 filhos. E um dia questionaram a ela: você com 19 filhos, como você consegue ser mãe, ser esposa, ser a professora, porque ela era a professora dos filhos, ela educava os filhos. E como você consegue dar conta de tudo? Ela falou assim: as primeiras horas do meu dia, eu dedico a Deus. Depois é consequência. A palavra do Senhor não diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas? Era isso que ela fazia. Ela falou assim: eu dou conta de ser mãe de 19 filhos, eu dou conta de ser esposa, eu dou conta de ser a professora deles, eu dou conta de ensinar eles espiritualmente. E quando ela queria orar, em algumas circunstâncias, os filhos a respeitavam, porque ela jogava, né, o avental sobre a cabeça e os filhos sabiam que ela estava orando, então eles tinham que respeitar aquele momento. Não, minha mãe estava orando. Ela ensinou os seus filhos a terem temor de Deus, a servir a Deus. Se tornou uma mulher inesquecível. Foi fácil? Não foi. Nem o próprio marido acreditava nela. Nem o próprio marido. Você está ensinando essas crianças? Imagine, o que eles vão ser da vida? Você perde tempo com essas crianças? Não, um dia eles vão ser alguém. E principalmente no reino de Deus. E isso aconteceu. Ela foi uma mulher esforçada, uma mulher que se dedicou. Amém, queridas? Então, ser uma mulher inesquecível não é algo que está muito distante de nós. Basta somente a gente continuar adorando e buscando a presença do Senhor e servindo a Ele e estando na presença dEle. Essas são mulheres que nós, dos nossos dias atuais, mulheres que viveram, que nós conhecemos a sua história, que nós podemos ler a sua história. Mas existem também na Bíblia mulheres que já foram mencionadas aqui, que se tornaram mulheres inesquecíveis. E sabe o que eu acho mais lindo? Que a palavra de Deus, o que ela é? Ela é inspirada, né? Alguém escreveu a palavra, mas ela foi inspirada por Deus. E eu fico imaginando tantas histórias o Senhor escolheu a dessas mulheres para colocar na Bíblia. Que coisa mais linda. E a história dessas mulheres, elas não servem para comparação, como eu disse, mas para inspiração. E vocês vão ver que essas mulheres não são mulheres perfeitas. São mulheres que tiveram problemas, são mulheres que passaram por perdas, mulheres que passaram por tristezas, mulheres que pediram algo para Deus e tiveram que esperar no Senhor. Mas o fato delas perseverarem em Deus tornou tudo diferente. E nessa noite, eu quero, com a graça de Deus, apresentar a vocês alguma dessas mulheres, as mulheres inesquecíveis da Bíblia, e que nós possamos nos inspirar nela. Amém? Então, que nesse momento você possa ouvir um pouquinho dessas mulheres nessa noite. Aleluia. Boa noite. Meu nome é Ana. Vocês não conhecem o meu rosto, não me conheceram, só vão me conhecer lá no céu.
Mas vocês conhecem a minha história, porque a minha história, ela está na Bíblia. E eu vou contar um pouquinho da minha história para que vocês relembrem o que aconteceu comigo. Como eu disse, me chamo Ana, esposa de Eucana, e Penina também era esposa do meu marido. Naquela época isso era normal. Acontece que Penina, a outra esposa de Eucana, do meu marido, ela pôde ter filhos. Ela teve 2 filhos. Isso agradava a Eucana, e Penina era alegre por isso, mas eu não. Porque eu queria muito, 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 muito ser mãe. Ah, como ardia o meu coração de ver Penina brincando com seus filhos, ver Eucana brincando com eles, e eu falava, Senhor, quando eu vou ser mãe? Eu tenho pedido um filho para ti, Senhor. O pior de tudo não era isso. Apesar de eu não poder ter filhos, Penina zombava de mim. Ela ria de mim. Dizia que eu era maldita, uma estéril, que eu nunca poderia ter filhos. E agora, Senhor, o que eu faço? Eu não tenho forças. Só o Senhor pode realizar o meu sonho. Mas eu nunca desisti de acreditar em Deus. Todos os anos nós subíamos para adorar ao Senhor no templo. E teve um dia que nós subimos para adorar ao Senhor. E Penina zombou tanto de mim que o meu coração se angustiou tanto que eu tive que ir ao templo orar e rasgar meu coração diante da presença de Deus. E eu me angustiei tanto que o meu semblante até se mudou. Tanto que o sacerdote ali olhou para mim e falou, você está embriagada? Como você ousa entrar no templo do Senhor embriagada dessa forma? Esse é um lugar santo. Eu olhei para ele e falei, não, tua serva não está embriagada, só está derramando o coração porque está muito angustiada. E naquele dia eu fiz um voto ao Senhor. E eu disse, Senhor, se tu me deres um filho, eu dedicarei ele a ti, Senhor, a te servir. Ele será um sacerdote no teu templo, ele será um sacerdote na tua casa, ele será teu, Senhor. Eu queria muito ter ele junto comigo todos os dias da minha vida, mas quando ele desmamar, eu vou entregar ele a ti, porque foi o Senhor quem me deu. Apenas me dê um filho, Senhor. Apenas realizo o meu desejo de ser mãe. O sacerdote Eli olhou para mim, que te conceda o Senhor o desejo do teu coração. Então eu me levantei, enxuguei as minhas lágrimas e já não estava mais triste como antes. Voltei para minha casa, eu e a minha família. E vocês já sabem o que aconteceu. Deus se lembrou de mim. Deus se lembrou de mim. Eu pude ficar grávida. E eu tive o meu Samuel. O meu Samuel tão desejado. O escolhido por Deus. Ah, quando eu ouvi o seu primeiro choro. Que emoção. E eu cumpri o meu voto. Quando ele desmamou, eu levei ele até Eli. Aqui está o meu filho, a quem o Senhor me presenteou. A recompensa do Senhor para a minha vida por tantos anos de choro, por tantos anos de angústia, por tanta humilhação, por tanta zombaria. Aqui está o meu Samuel, o presente de Deus. Qual é o teu Samuel, querida? É um filho? É um casamento? É a salvação de alguém? Não desista. Continue buscando, continue caminhando, continue adorando.
Um dia o teu Samuel será entregue a ti. A minha história também está na Bíblia. Vocês também não me conhecem, nunca viram o meu rosto, mas a minha história talvez já inspirou vocês em alguns dias, em alguma circunstância. Eu sou a viúva de 2 Reis 4. Você já leu sobre mim? Pois é, fiquei viúva. Fiquei sozinha com 2 filhos. Meu Deus, o que fazer? Já não bastasse ser uma circunstância, uma situação difícil, eu já estava sozinha, me sentindo sozinha. Mas tudo bem, a vida continua, não é? Acontece que um certo dia, em minha casa, chegam 2 credores. Chegam credores e querem cobrar uma dívida do meu marido, que havia falecido. Que desespero foi para mim. Mas eu não tenho como pagar, disse a eles. Então, dá-nos os teus 2 filhos como pagamento. Imagina, eu já tinha perdido o meu esposo, agora perder os meus 2 filhos. Eu não ia aguentar tudo isso. O que fazer, Senhor? Já está difícil recomeçar sem o meu esposo e agora vou perder os meus filhos. Me ajuda, Senhor, não me desampara. Mas eu me lembrei que havia o profeta Eliseu. E eu fui até ele. E eu perguntei para ele, pedi uma direção, contei toda a história. E ele me disse, o que tu tens em casa, mulher? E eu disse, apenas uma botija cheia de azeite. E ainda não tinha nada em casa. E ele disse, vai, fala para os teus filhos pedirem vasilhas com os vizinhos, quantas mais eles puderem. E apenas enche, vai enchendo, vai enchendo. E você vende e vive do que sobrar do resto. E eu fui, confiei na palavra do profeta, na direção que Deus tinha dado a ele. Fui para minha casa e comecei a encher as vasilhas que os meus filhos traziam. Teve uma hora que eu pedi para eles pararem, porque já era suficiente. Deus cuidou de mim. Deus não me abandonou. Recomeçar não foi fácil, mas Deus sempre esteve comigo. Sabe, queridas, recomeçar não vai ser fácil para ninguém. Mas eu quero te dizer que assim como Deus fez comigo, Deus sempre vai fazer com você. Ele sempre vai cuidar de você. Ele sempre vai ter uma direção. Ele sempre vai providenciar as bênçãos na hora certa, no momento certo, da forma certa. Ele é o seu esposo. Ele é o seu amigo. Ele é o seu filho. Ele é tudo para você. Ele é tudo que você precisa. Apenas confie nele. O meu nome é Ruth. O livro da Bíblia que carrega o meu nome é o meu nome mesmo. O livro de Ruth. Eu fico tão feliz em contar a minha história para vocês nessa noite. Na verdade, a minha história não começa muito feliz. Começa de uma forma trágica. Fiquei viúva muito cedo. Eu tive que também recomeçar. Eu e Noemi. Meu sogro Elimeleque já havia falecido. E depois de um tempo, os seus 2 filhos faleceram também. Um deles era meu esposo. O que fazer? Noemi, minha sogra, chegou para mim e falou para mim e para minha cunhada, voltem para a casa de vocês, para a sua família,
porque eu não tenho nada mais a oferecer, eu não posso gerar filhos para que vocês se casem novamente. E elas choraram muito, nós choramos muito porque nós amávamos a Noemi. Minha cunhada se foi, mas eu resolvi ficar. Imagine, abandonar Noemi num momento tão difícil, já havia perdido seu esposo, agora 2 filhos, e perder as 2 noras. Eu não podia fazer isso com ela. Eu estava sofrendo, mas eu podia ajudar a ela. Então, eu disse para Noemi: eu não te deixarei, não me apartarei de ti. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Não me instes para que te deixe. Eu não te deixarei. E eu fui com Noemi e voltei para a terra de Belém, de onde eles haviam saído. E nós começamos uma nova história. Não foi fácil. Mas eu cuidei de Noemi. E ela também cuidou de mim. A minha história fala sobre cumplicidade, fala sobre amizade, fala sobre compromisso, fala sobre nova aliança. Eu tinha um compromisso com Noemi, eu tinha uma amizade com ela que era inabalável. Eu não podia deixar ela para trás, não podia deixar que ela se fosse. Tem um ditado que diz, uma palavra que diz que um cordão de 3 dobras não se pode romper. Quem anda sozinho, muitas das vezes, pode até ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. E eu resolvi caminhar com ela. O Senhor mudou a minha história e eu pude abençoar a vida de Noemi. Me casei com Boaz. Tive a oportunidade de viver um novo casamento. Quem sabe você precisa fazer uma nova aliança. Quem sabe você precisa se comprometer com alguém. Quem sabe você precisa reforçar a sua amizade com alguém. Tudo que eu quero nessa noite é que você olhe para a minha história na Bíblia e que ela sirva de inspiração para você. Eu sou a rainha Esther. Rainha! Quem diria? Um dia eu me tornaria rainha. Nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Mas vocês já ouviram da minha história também. Eu sou uma mulher como qualquer uma de vocês. No meu caso, os meus pais morreram. Eu fui criada pelo meu primo Mardoqueu. Ele era como um pai para mim. Sabe, às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, porque muitas coisas acontecem na nossa vida. E às vezes a gente até quer questionar. Às vezes a gente até nem quer fazer nada. Não pensa em ser alguma coisa na vida, devido a muitas coisas que acontecem conosco. Mas Deus tinha um propósito para mim. Deus tem um propósito para todas as coisas. Fui criada pelo meu primo. E a minha história começa quando a rainha Vasti desobedece o chamado do rei Assuero. Deus tinha um plano. Então, o rei Assuero, muito entristecido com o que aconteceu, falou para Vasti que ela não seria mais a rainha e mandou que procurassem moças no seu reino para que viessem morar no palácio, porque dentre essas moças ele escolheria a nova rainha. E adivinha quem foi uma dessas moças? Eu, Esther, Radassa. Eu fui para lá. E é lógico que Deus tinha um propósito em tudo isso. Lá eu fui ensinada, eu fui cuidada, e eu obedeci, e eu fiz tudo certinho, eu honrei a Deus. E acontece que Deus também me honrou. Eu fui escolhida como rainha pelo rei Assuero, ele se agradou de mim. Eu era uma das moças mais belas que estavam no palácio. Mas Deus tinha um propósito em me colocar como rainha. Deus não queria me recompensar por tudo que eu tinha passado, pela perda dos meus pais, por tudo que havia acontecido na minha vida, pelas dificuldades que passei.
Deus, ele queria cumprir um propósito de salvação para o seu povo. Então Deus me escolheu para colocar lá, dentro do reino, no palácio, como rainha, como esposa do rei Assuero. E realmente isso aconteceu. Amã, ele tentou contra a vida dos judeus, queria destruir a vida dos judeus. Mas o Senhor permitiu que através da minha vida isso não acontecesse. Eu fui a rainha Esther, a mulher que proclamou um jejum durante 3 dias e 3 noites, em prol do seu povo, para depois entrar na presença do rei e buscar a benevolência dele. E o Senhor atendeu o meu clamor. E o Senhor honrou o meu clamor, o meu jejum. O Senhor honrou a minha dedicação. E eu honrei o que Ele confiou a mim. E o povo judeu não foi exterminado. O Senhor teve benevolência, o Senhor nos guardou. Talvez você não sabe qual é o propósito que as coisas acontecem na sua vida. Talvez você pense em desistir e ache que isso não vai servir para nada. Mas que você possa entender que para Deus tudo tem um propósito. Que os pensamentos do Senhor não são os nossos. E que com eles nossos caminhos podem se tornar diferentes. Nós podemos mudar a vida de pessoas. E Ele muda a nossa também enquanto nós cuidamos dos outros. Eu sou a mulher do fluxo de sangue. Meu nome não é mencionado na Bíblia. Mas um dia vocês vão me conhecer. Por enquanto vocês se atentam à minha história, aquilo que vocês ouviram e sabem de mim. Eu fui uma mulher enferma, 12 anos. Sofri de uma enfermidade incurável. Tinha procurado vários médicos, tinha gastado tudo que tinha, mas ninguém descobria o que eu tinha. Mas um dia eu ouvi falar de Jesus. E eis que um dia esse Jesus estava passando pertinho de mim. E sempre com ele havia uma multidão. Mas eu era uma mulher discriminada, porque eu tinha uma enfermidade. E eu tinha que ficar isolada, eu não podia ver ninguém, ninguém podia me ver. E tudo que eu vi durante esses 12 anos foi apenas o chão, porque eu era uma mulher que andava encurvada devido a tantas dores, devido à minha enfermidade. Tudo que eu via era o chão. Mas eu não podia deixar passar batida a oportunidade de ver Jesus. Talvez ele fosse a minha última chance. Eu tinha que tentar. Então, eu saí da minha casa, atravessei a multidão e pensei, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, por detrás de Jesus, eu serei curada. Eu não preciso nem falar com ele, não preciso olhar para ele. Eu só vou tocar na orla dos seus vestidos, nas suas vestes. Eu sei que eu vou ser curada, a minha fé é grande, eu creio. Ele curou tantas pessoas, ele vai me curar. E foi isso que eu fiz. Atravessei a multidão e toquei nas vestes de Jesus. Mas para minha surpresa ele parou. Fiquei com medo, falei, e agora? O que vai ser de mim? Não era para eu estar aqui, eu sou uma mulher condenada. Então Jesus parou e pergunta, quem me tocou? É lógico que eu não respondi que era eu, imagine. Eu ia ser morta. E ele pergunta de novo, quem me tocou? E os discípulos falam, todos estão te tocando, e ainda pergunta, quem te tocou, mestre? Todos estão te tocando. Não, alguém me tocou de uma forma diferente, alguém me tocou com fé. De mim saiu virtude, eu quero conhecer quem me tocou, quem teve coragem de me tocar. Quem foi ousado na sua fé? Ah, quando ele falou isso, fui eu, Senhor, quem te toquei. Filha, a tua fé te salvou. Seja curada. E no mesmo instante eu senti algo diferente em mim. E eu fui curada na mesma hora. Sabe,
Talvez você precise enfrentar a multidão. E eu não sei dar nome à tua multidão. Você sabe que multidão é essa? A multidão do preconceito, a multidão do medo, a multidão dos afazeres domésticos. Você precisa enfrentar a multidão para tocar em Jesus, para que toda a sua vida seja mudada. Que nessa noite você possa também ter fé e tocar nele com fé, e a tua fé te salvará. O meu nome é Débora. Sou esposa de Lapidote, sou profetisa e líder de Israel. Sou uma mulher com estratégias militares. Sou uma mulher que Deus levantou em meio a homens. Sou uma profetisa, e quem é uma profetisa? Alguém que anuncia a palavra de Deus. E no meu tempo as notícias não eram muito boas. O povo de Israel já estava na terra de Canaã, a terra tão sonhada, a terra prometida. Mas acontece que o povo de Israel ainda continuava pecando e desobedecendo contra Deus. Então, aconteceu que nós fomos aprisionados na terra de Canaã pelo rei Jabim e pelo comandante Cícera. E eles tinham 900 carros de ferro. E nós fomos aprisionados durante 20 anos por Jabim e pelo comandante Cícera. Ah, como nós sofremos. Mas um dia o Senhor falou comigo: chame a Baraque. Chame a Baraque, porque eu tenho uma ordem para Baraque. Diga a ele que reúna os homens, porque eu darei vitória ao povo de Israel. E eu fiz o que o Senhor me mandou, chamei Baraque e disse a ele: o Senhor diz para que você reúna os seus homens e vão à batalha, porque o Senhor dará vitória ao povo de Israel e entregará Cícera nas nossas mãos. Baraque ficou com medo. Baraque não quis ir, disse que apenas iria se eu, Débora, uma mulher, fosse com ele. Imagina, eu, uma mulher. Eu poderia muito bem estar como as minhas amigas, tecendo, cuidando da sua casa. Mas eu obedeci à voz do meu Deus e falei: tudo bem, eu vou com você, mas fique sabendo que a honra da vitória dessa batalha não será sua. O Senhor dará honra a uma mulher, porque pelas mãos de uma mulher o Senhor destruirá o comandante Cícera. E nós saímos da batalha. E eu disse: Baraque, tome posse da vitória, porque o Senhor entrega o povo de Canaã, o rei de Canaã, comandante Cícera, nas suas mãos. E Baraque avançou. E realmente foram destruídos todo o exército do comandante Cícera. E aconteceu que o comandante Cícera saiu correndo de um dos seus carros a pé, porque ficou com medo. E ele se escondeu num acampamento. E num desses acampamentos, numa tenda, estava Jael, uma mulher que amava muito a Deus. E foi através da mão de Jael que o Senhor esmagou e destruiu Cícera. E aconteceu exatamente como o Senhor disse: pelas mãos de uma mulher, o Senhor garantiu vitória ao povo de Israel. Sabe, muitas das vezes Deus nos dá uma missão e nós temos medo de assumir, de ir. Mas que nessa noite nós possamos ter coragem. Eu sou Débora. E quem é você? Eu sou a juíza, a profetisa. E quem é você? Qual é a sua missão? Eu sabia da minha missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Tenha coragem nessa noite. Se levante. O Senhor é contigo. Eu não tinha o direito de estar aqui falando com vocês. Talvez eu não teria esse direito de estar aqui falando com vocês algum tempo atrás. Eu sou a mulher de Lucas, a mulher que está escrita no livro de Lucas.
A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Isso mesmo. Uma pecadora. Eu não sou a Maria de Betânia, nem a Maria Madalena. Eu fiquei conhecida na Bíblia como a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que a minha vida mudou. Uma mulher cheia de pecados, mas que também queria ter uma vida mudada, queria ser diferente, queria ser vista com bons olhos pela sociedade. Sabe, eu não queria fazer o que eu fazia. Por isso eu queria mudar de vida, mas ninguém acreditava em mim. Ninguém podia me ajudar. E eu fiquei sabendo de Jesus, que Ele perdoava pecados, que Ele curava, que várias pessoas estavam seguindo. Então um dia, numa noite, eu fiquei sabendo que Ele estava na casa de Simão. Ele foi convidado para um jantar. E eu não podia perder essa oportunidade. Eu me levantei, mesmo cheia de pecados, como eu disse a vocês. Cheia de pecados. Cheia de pecados. Mas o meu coração ardia, um desejo tão grande de mudança de vida. E quando eu ouvi falar de Jesus, meu coração se ardeu. E eu queria conhecê-lo. Eu queria reverenciá-lo. Eu só queria estar com Ele. Quem sabe talvez Ele não olhasse para mim, não fizesse nada por mim, não perdoasse os meus pecados, mas não importava, eu queria estar com Ele. A presença dEle era importante para mim. Então eu me levantei, peguei o meu vaso de alabastro, com tudo que mais precioso eu tinha, e falei, eu vou. E o pecado dizia, você não vai. Eu falava, eu vou. E o pecado dizia, você não vai. E o pecado, você não vai. Eu não, eu vou. Até que eu cheguei até Jesus. E Ele estava sentado. E o detalhe, sendo ignorado por todos. Ninguém reconhecia a figura tão ilustre que estava ali. Então, cheguei por detrás de Jesus, me ajoelhei, olhei para Ele, comecei a chorar e derramar lágrimas aos seus pés, e a secar com os meus cabelos, e derramei o que estava dentro do vaso de alabastro e ungi Jesus. Ah, Senhor, tudo o que eu queria era estar aqui. Tudo o que eu queria era estar aqui. O meu coração ardia, o meu coração estava apaixonado e tudo o que eu queria era adorar. Já não importavam os meus pecados, já não importava o que as pessoas falavam, porque elas falavam de mim, sim. Elas falavam que eu era uma pecadora, que eu não era digna de estar ali, que se Jesus soubesse quem eu era, Ele teria que me condenar. E as pessoas falando de mim, mas enquanto eles falavam, eu aproveitava o momento, cada minuto era precioso aos pés de Jesus. Eu adorava, eu adorava, eu adorava, eu adorava. E Jesus disse, se vocês soubessem quão precioso é o que ela faz para mim, vocês não me ofereceram nem um beijo na face. Mas essa, desde que chegou, não cessa de beijar os meus pés. Ela lava os meus pés com suas lágrimas, vocês nem lavaram os meus pés. E então eu recebo a recompensa que eu nem fui buscando. Ele perdoa os meus pecados. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés.
aos pés do meu amado. Oh, Jesus, tudo que eu quero é te adorar. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Talvez algo esteja dizendo no teu coração: você não vai. Você não é essa mulher virtuosa. Você não vai conseguir. Você nunca vai ser uma mulher inesquecível. Quem te disse? Foi Jesus? Se foi Ele quem te disse, eu estou dizendo para você desistir. Mas se Ele não te disse, não pare. Siga avante. Continue. Prossiga.